Pessoal, no vídeo de hoje você vai entender o absurdo que está levando milhares de homens a viverem aprisionados de porta aberta. O nome desse movimento? Red Pill. E o que está por trás dele é pior do que você imagina. Uma mulher que tem filho, vale, o mesmo que uma mulher que não tem? Óbvio que não. Que pro homem aquilo é um estorvo. Para isso, vamos usar o pensamento de Simone de Beauvoir, a filósofa que desmonta a estrutura que a Red Pill usa para aprisionar essas pessoas. Mas antes de iniciarmos, meu nome é Carlos Siqueira e sejam muito bem-vindos ao canal Crítica do Mundo Moderno. Para entendermos o que é esse movimento, primeiro precisamos voltar ao filme Matrix. Lá, a pílula vermelha representava a escolha por ver a realidade como ela é, saindo de uma ilusão. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Para os Red Pill, tomar essa pílula significa despertar para a verdade de que a sociedade moderna, supostamente dominada por valores feministas, é fundamentalmente hostil aos homens e os oprime. Eles acreditam que a maioria dos homens vive na ilusão da pílula azul, acreditando em igualdade de gênero e em relacionamentos saudáveis. O argumento principal que as mulheres, com apoio do feminismo e de um sistema legal que as favorece, manipulam e oprimem os homens e eles se veem como uma verdadeira minoria oprimida. Mas tem mais. Uma crença popular é de que 80% das mulheres se interessam apenas pelos 20% dos homens considerados mais atraentes, deixando os outros 80% dos homens sem opções. Defendem que as mulheres são programadas para buscar parceiros de status social ou econômico superior para extrair vantagens. Isso as tornaria interesseiras e manipuladoras por natureza. A visão de mundo deles é estratificada, com figuras como o alfa, o homem dominante, o beta, que é aquele submisso, e o sigma, o solitário que busca apenas o próprio sucesso. E aqui que a coisa fica realmente perigosa. A Red Pill está enquadrada dentro de um conceito que a filosofia chama de essencialismo. Parece complicado, mas você já entendeu. Quando alguém diz é da sua natureza, não pode mudar, é da sua essência, você já está dentro do essencialismo. O essencialismo da Red Pill diz assim: o homem é naturalmente racional, forte e provedor. A mulher é naturalmente emocional, cuidadora e submissa. Ele transforma características sociais e históricas em natureza imutável. Ele diz: você não pode mudar, é da sua essência. Perceba agora, o essencialismo é a raiz de todo preconceito. E a Red Pill é essencialista. Quando afirma que a mulher é naturalmente manipuladora, que o homem é naturalmente o provedor, que os homens são vítimas naturais de um sistema que favorece as mulheres, ela não está questionando nada. Ela está apenas invertendo os polos da opressão. O homem agora é vítima, a mulher a opressora, mas a estrutura, aquela mesma que aprisiona os seres humanos em papéis fixos, permanece intacta. Você já parou para pensar nisso? Mas o que você não sabe é que Simone de Beauvoir, em sua obra-prima, O Segundo Sexo, de 1949, propõe uma revolução filosófica. A pergunta dela é simples: o que é uma mulher? E a resposta na frase que se tornou um marco é que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O mesmo vale para os homens. Ninguém nasce homem, torna-se homem. Beauvoir está dizendo que a feminilidade não é um destino biológico, mas uma construção social. A sociedade, e não a natureza, define os papéis e comportamentos que esperamos de um homem ou de uma mulher. E aqui vem a virada de chave. Para Beauvoir, o existencialismo é o oposto do essencialismo. O existencialismo diz: a existência precede a essência. Isso significa que você não nasce com uma essência pronta, você nasce como um projeto aberto.
Você se torna quem você é através das suas escolhas, das suas ações e da sua liberdade. Beauvoir aplica isso aos gêneros. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A feminilidade não é essência biológica, é uma construção social. A sociedade define o que é ser mulher e as mulheres são educadas para se encaixar nesse molde. Mas a mesma lógica vale para os homens. Não se nasce homem, torna-se homem. A masculinidade também é uma construção social. O homem não nasce provedor, forte e racional. Ele é ensinado a ser assim. Ele pode escolher ser diferente. Beauvoir quer libertar o ser humano dos grilhões do essencialismo. Ela quer que cada pessoa, homem ou mulher, possa se definir por si mesma através dos seus projetos, das suas ações e das suas escolhas. Você consegue ver onde a Red Pill erra? Os Red Pills caem em essencialismo brutal ao afirmarem que as mulheres são naturalmente manipuladoras, interesseiras ou superficiais. Para Beauvoir, essa é uma forma de aprisionar as mulheres e a si mesmos em papéis fixos, negando sua liberdade e capacidade de transcendência. Beauvoir demonstrou que a história da filosofia e da sociedade foi escrita a partir de um ponto de vista masculino, definindo o homem como o sujeito e a mulher como o outro, o ser definido em relação a ele. Para ela, a tragédia da história humana é que o homem sempre se colocou como o sujeito e definiu a mulher como o outro, o objeto, o que falta, o que é passivo. A Red Pill não supera essa lógica, ela inverte. O homem que era o sujeito agora se coloca como o outro oprimido. A mulher e o feminismo se tornam o sujeito opressor. A estrutura de dominação e a recusa em ver o outro como um ser humano livre e autônomo permanecem exatamente as mesmas. Para Beauvoir, o ser humano se realiza quando se projeta no mundo por meio de projetos, ações e criação. A isso ela chama de transcendência. O oposto disso é a imanência, ficar preso em um papel repetitivo no cotidiano e na passividade. A mulher, na lógica patriarcal, foi historicamente confinada à imanência, cuidados do lar, da maternidade. O homem ocupava o espaço da transcendência, política, produção e cultura. A Red Pill, ao pregar papéis fixos, mantém tanto homens quanto mulheres presos à imanência. O homem deve ser o provedor e o alfa. A mulher deve ser aquela submissa e a cuidadora. Ninguém transcende aí, ninguém se realiza como um sujeito livre. Todos ficam presos em suas celas. Para Beauvoir, o ser humano é condenado à liberdade. Isso significa que é livre para fazer escolhas, mas isso traz consigo o peso da responsabilidade. A má-fé e o ato de mentir para si mesmo para fugir dessa responsabilidade, escondendo-se atrás de desculpas como a sociedade me fez assim ou é a minha natureza. E uma mulher que não tem uma boa figura paterna, a mulher que não tem uma boa figura masculina é muito pior do que uma mulher com filho, a nível de red flag. A Red Pill é um exemplo clássico de má-fé em grupo. Ao culpar as mulheres, o feminismo e o sistema por seus fracassos amorosos e sociais, esses homens se isentam da responsabilidade por suas próprias vidas. É mais fácil culpar um inimigo externo do que fazer o trabalho difícil de olhar para dentro. Não se engane, a Red Pill não é um movimento filosófico. Não é uma comunidade de apoio, não é um despertar espiritual. Ela tem algo que você ainda não percebeu. Por trás de cada guru Red Pill há um modelo de negócio. Eles não estão preocupados com a felicidade dos homens, estão preocupados com o dinheiro. Além disso, vendem livros, cursos online, mentorias em grupo. A Red Pill não é uma filosofia, é uma mercadoria. Mulheres que têm filhos hoje, que são mais maduras, tá? Que assim, que entende, fala, cara, o Thiago ele é uma força positiva e não negativa. O que ela faz? Compra meu curso pro filho assistir. Ou compra o livro e lê com o moleque, entendeu? Beauvoir diria, a Red Pill é um grupo de homens que escolheu mentir para si mesmo para não ter que assumir a responsabilidade pela própria vida. A Red Pill é uma prisão disfarçada de libertação. Ela diz, você está livre, você tomou a pílula vermelha, você viu a verdade, mas essa verdade, entre aspas,
é uma nova prisão. Ela te diz exatamente o que você é, vítima. Exatamente quem é o inimigo, as mulheres. Exatamente como você deve agir, com desconfiança, manipulação e ódio. A Red Pill não te liberta, ela te troca de cela. Ela te dá um novo uniforme de prisioneiro. Mas aí você me pergunta, Carlos, por que a Red Pill é tão popular? E eu te respondo, porque ela oferece respostas fáceis para perguntas difíceis. Ela te oferece conforto na forma de ódio. Ela oferece comunidade na forma de ressentimento. E te digo mais, Beauvoir é algo radical, relações entre sujeitos livres. Para ela, a tragédia da história humana é que o homem sempre se colocou como sujeito e definiu a mulher como outro. A Red Pill não supera isso, ela apenas inverte. A mulher agora é o sujeito opressor, o homem é o outro, a vítima. Beauvoir quer superar essa lógica completamente. Ela quer que os homens e mulheres se reconheçam mutuamente como sujeitos livres. Mas o que isso significa na prática? Um homem não define sua identidade pela dominação sobre a mulher. Uma mulher não se define pela sua relação com o homem, mas como dois sujeitos que compartilham a mesma liberdade. E Beauvoir diz: a liberdade de um só não existe sem a liberdade do outro. Isso significa que você não pode ser verdadeiramente livre enquanto reduzir o outro a um objeto. Você não pode ser feliz enquanto sua felicidade depender da infelicidade do outro. No fundo disso tudo, a escolha é sua. A Red Pill oferece respostas fáceis, identidade pronta, isenção de responsabilidade, ódio como conforto, comunidade de ressentimento. Beauvoir oferece perguntas difíceis, identidade a ser construída, responsabilidade pela sua vida, liberdade como conquista, comunidade de respeito mútuo. A Red Pill é a escolha do conforto, Beauvoir é a escolha da liberdade. Um te mantém prisioneiro da sua raiva, o outro te convida a ser dono da sua vida. Simone de Beauvoir é a chave para entendermos a Red Pill, porque ela já havia desmontado a estrutura de pensamento que a sustenta. Os gurus vão continuar lucrando com a sua raiva. As plataformas vão continuar te alimentando com ódio. O sistema conservador vai continuar te usando como massa de manobra. E a liberdade está em assumir que você é dono da sua vida. Está em reconhecer que a mulher não é sua inimiga, ela é tão livre quanto você. E enquanto você não reconhecer a liberdade dela, você nunca será verdadeiramente livre. Agora eu quero saber de você, o que você acha? A Red Pill é sobre verdade ou sobre dinheiro? Comenta aqui embaixo e se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuarmos fazendo mais conteúdos como esse.